Anos depois, ele reviu aquela mulher e chorou. Não foi em uma festa, nem em um jantar marcado. Foi por acaso, em um dia comum, quando ele menos esperava. O coração disparou, as mãos tremeram, e as lembranças que tentou enterrar voltaram com força. O que poderia levar um homem às lágrimas, diante de alguém que há muito já não fazia parte da sua vida? Seria arrependimento, saudade, ou a dor de perceber o que perdeu? O mistério dessa história não está apenas no reencontro, mas no passado que os dois carregavam. E no fim, você vai entender por que, naquele instante, ele não conseguiu segurar as lágrimas. O dia começava cinza, com nuvens pesadas cobrindo a cidade. Ele caminhava pelas ruas sem pressa, perdido em pensamentos que insistiam em voltar ao passado. O café quente nas mãos não conseguia afastar o frio que sentia por dentro. Anos de rotina, de decisões tomadas às pressas, de caminhos escolhidos por medo ou conforto, tinham deixado marcas profundas. Ele não era um homem amargurado, mas havia uma saudade silenciosa, escondida entre compromissos e reuniões intermináveis, que ninguém mais parecia notar. O apartamento onde morava refletia sua vida, organizado, mas sem calor, cheio de livros, fotos antigas e lembranças guardadas em caixas discretas. Cada objeto contava uma história, cada detalhe lembrava momentos que ele acreditava já ter superado. Ainda assim, havia uma inquietação constante, uma sensação de que algo importante havia escapado. Ele se lembrava com clareza de certas palavras, gestos, sorrisos, fragmentos que insistiam em aparecer nos dias mais comuns. No trabalho, sua postura era sempre firme, profissional. Mas nos intervalos, quando ninguém olhava, ele deixava a mente vagar por memórias que pareciam distantes, mas nunca desapareciam. Era um homem que havia aprendido a esconder emoções, mas que carregava, em silêncio, uma mistura de arrependimento e ternura. A cidade seguia seu ritmo apressado, mas ele se movia como se estivesse fora do tempo, perdido entre o que era e o que poderia ter sido. E apesar de tudo, havia uma esperança silenciosa, um desejo quase impossível de explicar. Um reencontro, um instante que pudesse trazer respostas. Ele não sabia quando ou como, mas algo dentro dele permanecia alerta, pronto para aquele momento que mudaria tudo. Não por vingança, nem por ciúme, mas por compreender finalmente o valor do que tinha deixado escapar. Ele decidiu caminhar por uma rua que não percorria há anos. Não havia motivo especial, apenas uma necessidade de se afastar do apartamento, do trabalho, de si mesmo. O vento frio cortava o rosto, trazendo o cheiro da chuva que tinha passado horas antes. Tudo parecia comum, até que a viu. Ela estava do outro lado da rua, conversando com alguém. O sol refletia no cabelo dela, que agora tinha tons diferentes, mais maduros, e no sorriso que ela compartilhava, leve e despreocupado. Por um instante, o mundo parou. Cada passo que ele dava parecia arrastado, como se a cidade tivesse diminuído de ritmo, e a única coisa que importava era aquela mulher que, anos antes, tinha sido tudo para ele. Ele tentou se convencer de que não era real, de que o cérebro pregava peças, mas não. Era ela, de corpo presente, feliz, realizada, com outra vida. A visão fez seu peito doer, mas não de ciúme. O que sentiu foi algo mais profundo, difícil de nomear. Lembranças vieram como ondas, conversas à meia luz, risadas, pequenos gestos que, na época, ele julgava corriqueiros. Agora, eram tesouros que ele não soube valorizar. Ele parou, imóvel na calçada, e observou. Cada detalhe parecia amplificado. O jeito como ela inclinava a cabeça ao ouvir, o brilho nos olhos, o movimento natural das mãos. Tudo era familiar, mas diferente. Ela tinha mudado, assim como ele. Um misto de nostalgia e arrependimento o atingiu de repente. Sentiu o peso dos anos, das escolhas, do silêncio que os separou. Ninguém ao redor parecia notar a tempestade silenciosa que crescia dentro dele.
O coração batia acelerado, e as mãos começaram a tremer. Um aperto no peito, seguido de uma emoção que há muito não sentia, tomou conta. Era como se cada passo que os dois haviam dado desde a separação se condensasse naquele instante. O reencontro inesperado não era apenas um acaso. Era um espelho que refletia tudo o que ele havia perdido, tudo que ele não sabia como recuperar. Ele não se moveu. A visão dela, tão viva e tão distante, o deixou sem palavras. Não havia raiva, nem rancor, apenas a dor silenciosa de perceber que a vida seguiu, mas que ele, de alguma forma, ficará para trás. Por alguns segundos, o mundo sumiu, deixando apenas ele, ela e a lembrança do que poderia ter sido. Ele ficou ali, parado, sem saber se avançava ou recuava. A cada segundo, a confusão dentro dele aumentava. Pensamentos contraditórios surgiam com força. Será que devia falar com ela? Será que era tarde demais? O medo de estragar tudo travava suas pernas, enquanto lembranças antigas continuavam a bater à porta da mente. O coração queria correr até ela, mas a razão lembrava do tempo perdido, das palavras que ficaram por dizer, das oportunidades que ele não aproveitou. Cada gesto dela, cada sorriso, parecia desafiar a coragem dele. Queria aproximar-se, mas algo dentro dizia que era impossível. A vida tinha seguido em caminhos distintos, e ele não podia simplesmente atravessar a distância criada pelos anos. Havia também o risco de perceber que ela já não o reconhecia da mesma forma. E se, ao tentar falar, percebesse que o sentimento que guardava era apenas seu? E se, por um instante, tudo se desfizesse e ele se sentisse menor, insignificante diante da felicidade dela? Essa possibilidade o deixava paralisado, preso entre a saudade e a dúvida. Enquanto observava de longe, memórias de momentos felizes e dolorosos vinham à tona, misturadas com a sensação de perda irrecuperável. Lembrava-se das conversas tarde da noite, dos olhares que trocavam sem palavras, do que ele achava que tinha para sempre. E agora, tudo estava fora de alcance, quase intocado por ele. O pior de tudo era a certeza de que aquele instante podia ser único. Qualquer movimento em falso, qualquer hesitação, poderia acabar com a chance de um contato, de uma palavra, de um gesto. Ele respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de sentimentos, mas algo inesperado aconteceu. Ela se virou, olhou na direção dele, e por um segundo, seus olhares se encontraram. Naquele instante, toda a coragem acumulada e toda a dúvida se chocaram. O mundo pareceu segurar a respiração, deixando apenas a tensão entre os dois. Era um momento que poderia mudar tudo, ou não mudar nada, dependendo do próximo passo que ele ousasse dar. Ele respirou fundo, decidido a se aproximar, quando algo inesperado aconteceu. Uma risada alta que não era dele, nem dela, chamou sua atenção. Do outro lado da rua, um grupo passou rindo, quebrando a concentração e a coragem que ele tentava reunir. Por um instante, sentiu que a oportunidade escaparia de vez. Mas então, ela se afastou da pessoa com quem conversava e começou a andar na direção oposta. Cada passo parecia acelerar seu coração, enquanto o tempo se arrastava. A chance de falar com ela estava ali, tão próxima, mas ao mesmo tempo ameaçada pelo medo de agir errado. Ele sentiu que podia perder tudo novamente, se hesitasse mais um instante. Ao mesmo tempo, uma onda de memórias intensas invadiu sua mente. Ele se lembrou das brigas bobas, dos sorrisos tímidos, das promessas que nunca cumpriu. Tudo parecia misturado: saudade, arrependimento, desejo de consertar o que ficou para trás. Cada lembrança pressionava sua mente, aumentando o dilema. Ele percebeu algo que o surpreendeu. Ela também o notara. Por um segundo, o olhar dela se encontrou com o dele, e algo mudou no ar. Aquele instante revelou mais do que palavras poderiam dizer. Ela não era apenas uma lembrança, era alguém real, viva, ali. E naquele momento, ele percebeu que qualquer ação poderia ser decisiva. O coração dele batia forte, e a razão parecia desaparecer.
Uma coragem antiga, esquecida, surgiu. A sensação era de que aquele era o ponto sem retorno. A decisão que tomasse agora poderia finalmente esclarecer o que ficou perdido por tantos anos, ou reforçar a distância que o tempo construiu entre eles. Ele deu o primeiro passo. O vento frio parecia acompanhar cada movimento, carregando consigo toda a tensão daquele reencontro. O inesperado não era apenas o encontro em si, mas a certeza de que nada mais seria como antes. A virada tinha chegado, e de repente, o reencontro que parecia impossível estava prestes a mudar tudo. Ele respirou fundo mais uma vez, sentindo o peso de cada decisão que tinha adiado por anos. As mãos suavam, o coração batia acelerado, mas algo dentro dele dizia que não podia recuar. Caminhou alguns passos na direção dela, sentindo cada movimento como se fosse o primeiro e o último da vida. Ela olhou novamente, surpresa, e por um instante o mundo pareceu silencioso. Não havia multidão, nem ruídos, apenas o instante que os dois compartilhavam sem falar uma palavra. Ele percebeu que não precisava de frases grandiosas, nem de explicações longas. Um olhar sincero poderia transmitir tudo o que sentia: arrependimento, saudade e, acima de tudo, a consciência do que perdeu. O vento soprava leve, espalhando folhas pelo chão, como se o tempo tivesse desacelerado para acompanhar o reencontro. Ele deu um passo firme, aproximando-se mais, e sentiu que cada hesitação anterior começava a se dissipar. A tensão acumulada nos anos parecia se concentrar naquele pequeno movimento. Era o instante que decidiria se havia espaço para um novo começo, ou se ele precisava aceitar, de vez, o que ficou para trás. Ela sorriu, pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para quebrar o gelo que o separava. Ele percebeu que o reencontro não era apenas sobre ela, mas sobre ele também. Sobre entender que certas coisas não voltam, mas que reconhecer erros e sentimentos ainda era possível. Ele sentiu as lágrimas surgirem, silenciosas, e finalmente permitiu-se senti-las, sem medo, sem vergonha. O mundo ao redor continuava, mas aquele momento era só deles. Ele sabia que o caminho à frente não seria simples, e que a vida já tinha seguido seu curso, mas pela primeira vez em anos, havia uma clareza. Um entendimento silencioso. Nem sempre se recupera o que se perdeu, mas é possível honrar o que ficou marcado no coração. Mesmo após se aproximar dela, ele sentiu que a batalha interna estava longe de terminar. A emoção do reencontro trouxe alívio momentâneo, mas também deixou claro o tamanho do que ainda precisava enfrentar. A vida dela seguia em frente, plena e distante, e ele, por mais que quisesse, não podia apagar anos de escolhas que o separaram. Cada gesto dela despertava memórias que o atormentavam. Um riso que lembrava tardes esquecidas, um olhar que repetia palavras que nunca disse. O coração dele acelerava, mas a mente mostrava os obstáculos que precisavam ser encarados. Seria possível encontrar um caminho sem causar dor? E se ele insistisse, estaria pronto para aceitar a resposta, qualquer que fosse. Enquanto caminhava ao lado dela, sentia o peso do tempo e das oportunidades perdidas. A sensação de que tudo podia se desfazer a qualquer instante aumentava. Um pequeno mal-entendido, uma hesitação, ou apenas o silêncio errado, poderia transformar aquele momento único em mais uma lembrança perdida. O medo de estragar tudo o impedia de agir plenamente, mas também o obrigava a confrontar seus sentimentos mais profundos. Ele percebeu que não bastava se aproximar. Era necessário enfrentar o passado, encarar os erros, admitir as falhas. A dor do que ficou por dizer e do que deixou escapar retornava com força, trazendo frustração e uma mistura de arrependimento e esperança. Cada passo adiante parecia desafiá-lo, testando sua coragem, sua paciência e a capacidade de aceitar o que não podia mudar. Ao mesmo tempo, havia um fio de esperança que insistia em não se apagar. Ele compreendeu que o reencontro, por mais inesperado que fosse, oferecia uma oportunidade de aprendizado, de olhar para si mesmo com sinceridade e talvez, de encontrar um fechamento que os anos não permitiram antes.
Mas a tensão permanecia, e o futuro ainda era incerto. Cada instante exigia coragem, cada gesto carregava risco. E ele sabia que o coração não perdoa facilidades. Precisava lutar, sentir, decidir, sem atalhos. O reencontro tinha começado como um simples acaso, mas agora se mostrava como um teste real, não apenas de sentimentos, mas de compreensão, maturidade e capacidade de lidar com o que a vida trouxe de inesperado. Ele ainda não havia vencido, mas cada passo carregava a chance de transformar a dor em aprendizado, ou de deixá-la se tornar mais uma cicatriz invisível. Ele respirou fundo, sentindo cada batida do coração como um aviso de que nada mais seria simples. O reencontro inesperado já havia mexido com suas emoções, mas algo maior se aproximava. Ela precisava seguir em frente com a vida que construiu, e ele, de algum modo, precisava aceitar isso ou arriscar tudo que restava entre eles. O dilema parecia insuportável. Enquanto caminhavam lado a lado, surgiram pequenas barreiras. Uma mensagem recebida no celular dela fez seu peito apertar. Ele não sabia do que se tratava, mas o instinto dizia que podia complicar o que estava começando a se formar. Hesitou, por medo de invadir o espaço dela, por medo de estragar novamente. Cada segundo de silêncio entre os dois aumentava a tensão, carregando perguntas sem respostas. O maior desafio, porém, era interno. Ele precisava decidir se falaria o que sentia ou se guardaria para sempre. Cada passo adiante carregava risco. Se falasse demais, podia afastá-la. Se calasse, continuaria preso ao passado. As memórias e sentimentos do passado pressionavam sua mente, misturando arrependimento, saudade e esperança. Era o momento de coragem que ele adiara por anos. A rua parecia se estreitar. O vento cortava o rosto, como se o mundo inteiro percebesse a intensidade daquele instante. Ele olhou para ela, notando os detalhes que nunca tinham mudado, o brilho nos olhos, o jeito como inclinava a cabeça ao ouvir, os gestos naturais. Tudo o que ele sentia era amplificado, tornando a escolha ainda mais difícil. Ela, por sua vez, parecia perceber a tensão dele. Por alguns segundos, o silêncio falou mais que qualquer palavra. O reencontro inesperado agora se transformava em teste real. Seria possível recuperar algo do que foi perdido, ou ele estava prestes a enfrentar a dor de aceitar o que nunca mais seria. Ele respirou fundo, sabendo que qualquer ação definiria tudo. Um passo errado, uma hesitação, e o momento que podia unir ou separar definitivamente estaria perdido. A sensação de urgência se misturava ao medo de fracassar novamente. Era o instante em que o passado e o presente se chocavam, e ele precisava escolher entre enfrentar a verdade, com todos os riscos, ou deixar a oportunidade escapar, como tantas outras antes. A tensão era palpável. Cada olhar, cada gesto carregava o peso de anos. Ele estava diante do maior desafio de sua vida emocional. E naquele instante, sabia que não podia recuar. A escolha que faria agora definiria não apenas aquele reencontro, mas tudo que ele carregava no coração. Ele finalmente encontrou coragem para se aproximar e falar o que sentia. As palavras saíram pausadas, sinceras, carregadas de tudo que guardava há anos. Ela ouviu em silêncio, com os olhos atentos, e naquele instante, o tempo pareceu se curvar, dando espaço apenas para a emoção que ambos compartilhavam. Não era sobre voltar ao passado, nem recuperar o que foi perdido. Era sobre reconhecer sentimentos, aceitar escolhas e, acima de tudo, compreender o valor do que havia existido entre eles. Ele percebeu que chorar naquele momento não era fraqueza, mas humanidade. E que, às vezes, o maior gesto de coragem é simplesmente olhar para alguém que já significou tudo e agradecer, mesmo sem esperar retorno. Ela sorriu, leve, como quem entende sem precisar dizer nada. O reencontro inesperado transformou-se em aprendizado. Ele sentiu uma paz silenciosa, uma clareza que não sentia há anos. A vida seguiu, com caminhos distintos, mas a experiência deixou marcas profundas, lembranças que agora traziam conforto em vez de dor.
E naquele instante, ele entendeu. Algumas pessoas aparecem em nossa vida não para ficar para sempre, mas para nos ensinar o valor do que sentimos e do que podemos escolher carregar conosco. Se essa história tocou você, compartilhe, reflita sobre suas próprias lembranças e continue acompanhando para descobrir mais histórias de reencontros, segredos e emoções que transformam vidas.